Haru era um estudante muito desastrado, sempre se metendo em confusões. Um dia, ele encontrou uma poção misteriosa no laboratório da área da escola. Ele pensou, essa deve me deixar super forte. Sem ler as instruções, bebeu tudo de uma vez. De repente, pum! Haru sentiu suas orelhas crescerem e um rabo felpudo surgir. Sua voz ficou estranhamente fofinha, igual a um gato. Miau, o que aconteceu comigo? Gritou, enquanto os colegas caíam na gargalhada. Tentando correr para a aula de artes marciais, Haru ficou preso na porta giratória. Com o rabo, ele rodou feito um peão. Todo mundo na escola assistiu e riu. Depois, durante o treino de combate, o professor lançou uma técnica de vento. Haru voou pelos corredores, caindo dentro da lanchonete e aterrissando em cima de um bolo gigante de morango. No fim do dia, Haru voltou ao normal, mas aprendeu a lição. Nunca subestime o poder das poções misteriosas. E desde então, todos o chamam de Haru, o gato mais desastrado da escola.